Você aí que tem dificuldade de falar inglês fluentemente, articulando os sons de forma correta, fica até o final dessa aula, porque essa leitura guiada de Harry Potter and the Philosopher's Stone irá te ajudar a resolver esse problema. Hi guys, it's Jimmy here. Sou professor de inglês há 8 anos e neste canal eu ajudo você a melhorar seu inglês a cada vídeo. Agora preste muita atenção, porque eu vou começar a leitura do primeiro capítulo deste livro. E eu quero que você repita tudo que eu ler, para você tirar o máximo proveito dessa aula. Se você tiver tempo, antes de assistir a aula, assista a esse vídeo aqui do card, porque nele eu explico as 3 técnicas de speaking, que são todas baseadas na repetição, mas você vai entender como repetir da forma certa. São 3 técnicas diferentes. Caso contrário, só repita do jeito que você achar melhor. Vamos nessa. Chapter 1. The Boy Who Lived. Capítulo 1. O menino que sobreviveu. No caso da palavra lived, a gente não pronuncia esse som de E. É como se o ED fosse somente um som de D, um som único. É como não, é assim, tá? Apesar de não estar presente isso na ortografia, na fonologia, na transcrição, se eu fosse transcrever fonologicamente, eu não colocaria nenhum som de E. Depois do som de V, teria um som de D. Então é lived, lived. Eu vou estar colocando as transcrições em algum lado da tela aqui sempre que possível. Mr. and Mrs. Dursley of Number 4 Private Drive were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. O senhor e a senhora Dursley, do número 4 Private Drive, nome da rua deles, né? Eles eram orgulhosos ao dizer que eles eram perfeitamente comuns, perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Se você assistiu a aula anterior, onde eu ensinei inglês com a série Ted Lasso, você já sacou que aqui quando eu falei proud to say, eu não pronunciei esse D. A gente pode cortar esse som de D de proud, porque o fonema seguinte é um T. E esses dois sons, eles têm o mesmo ponto de articulação, o que dificultaria a pronúncia de um logo após o outro. Proud to say. Proud to say. Proud to say. Muito mais prático e natural. Aqui também, logo no início da frase, eu tenho uma assimilação do som de N e do som de D para um som de M. Então, eu não pronunciei and Mrs. Dursley. And, and Mrs. Dursley. Eu já fui do am Mrs. Dursley, porque o próximo som em Mrs. é um som de M, Então, resumidamente, é como se eu tivesse só cortado o som de N e o de D. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense. Então eles eram as últimas pessoas que você esperaria de estarem envolvidas em qualquer coisa estranha ou misteriosa, porque eles simplesmente não toleravam, não davam importância a esse tipo de besteira. Ah, uma pergunta aqui mais voltada à gramática que vocês sempre fazem, né? Jimmy, quando eu tenho um apóstrofo e um D, o que esse D significa? Muita gente não sabe disso, mas é algo muito simples. Você tem duas possibilidades. Esse D pode ser ou had ou would. Como é que eu sei quando é um had ou quando é um would? Você só precisa olhar para o verbo seguinte. Se o verbo seguinte estiver na forma básica, na sua base form, que é o verbo puro, é como se fosse o infinitivo, to go, to play, to see, só que sem o to. Esse D, depois do apóstrofo, vai significar would. Então é esperaria, faria, comeria, beberia, beleza? Se esse verbo tiver no participle, por exemplo, played, driven, written, eaten, aí o D vai significar had. Aí você vai ter uma estrutura do past perfect. You had expected. Você tinha esperado. You had played. Você tinha jogado. You had done. You had tried. You had eaten. Beleza? Guarde isso pra vida. Vamos lá, quantas conexões que eu fiz aqui? Logo depois do you'd, eu já conectei o D ao expect. Então, you'd expect. Como se fosse uma palavra só. E eu cortei o D de didn't. Tá?
just didn't hold with such nonsense. Aqui são somente 2 exemplos de conexão que eu fiz aqui, você pode fazer também. E aí você me pergunta: "Jimmy, quando você vai falar ou quando você vai ler alguma coisa, você está sempre pensando nessas conexões?" Não. Depois de analisar tantos textos assim e ouvir bastante, principalmente pelo input, de ter essa entrada diária de inglês e também de estudar a fonologia, isso é muito importante. Você tomar ciência, você conhecer essas conexões, eu acabei automatizando-as. Eu já faço isso naturalmente, sem pensar muito. Vamos lá, lê comigo. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. O Sr. Dursley, ele era o diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia brocas. Pois é. Lembre aqui de usar um i um pouco mais baixo e mais curto. Não drills, mas drills. Drills, beleza? He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a mustache. Ele era um cara grande, forte, no sentido de parrudo, esse beefy aí seria aquele parrudo, mas musculoso, não exatamente gordo. E quase sem pescoço, malmente tinha um pescoço, embora ele tivesse um bigode muito grande. Muita gente pode ter se confundido nesse hardly any neck, né, esse hardly aí não é exatamente dificilmente, mas malmente tinha pescoço, entendeu? Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbors. Já a senhora Dursley aqui, ela era magra e loira, ao contrário dos filmes, né, que ela era morena, e tinha quase, nearly, almost, são sinônimos, 2 vezes o tamanho de pescoço normal, que vinha a calhar, porque ela passava boa parte do tempo dela se esticando sobre as cercas do jardim para espionar seus vizinhos. Você percebeu que toda vez que eu pronuncio um som de R depois de um som vocálico, depois de um som de vogal, eu não pronuncio esse R como R retroflexo? Eu não falo porta, porteira, portão, neighbors, nearly. Por que isso? Porque o sotaque que eu estou utilizando aqui é o padrão britânico. Eu estou utilizando um contemporary RP. Diferentemente do padrão americano, isso não vai acontecer. Eu não vou pronunciar esses R's depois de sons vocálicos como o R caipira. Eu só vou ou alongar a vogal anterior ou pronunciar esse R como um schwa. Então, neighbor, hardly, em vez de hardly. Nearly, em vez de nearly. Sacou? The Dursleys had a small son called Dudley, and in their opinion, there was no finer boy anywhere. Os Dursleys, eles tinham um filho pequeno chamado Dudley, que em português, né, nos filmes é Duda, e na opinião deles, não havia menino melhor em nenhum outro lugar. Quanto à pronúncia aqui, a gente também pode tirar esse D de called, já que o próximo som também é um som de D. Call Dudley, Call Dudley. É como se eu estivesse usando a forma básica, call e Dudley, em vez de called Dudley, beleza? Pode deletar esse D aí e juntar os dois. Called Dudley. Foneticamente, lembre que esse O, no OPI, no padrão britânico, ele é um pouquinho mais fechado do que no padrão americano. Fonologicamente, eles são o mesmo som, mas foneticamente, em questão acústica, esse O do General American Accent é um pouquinho mais aberto. O do britânico é um pouquinho mais fechado. The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest fear was that somebody would discover it. Os Dursleys, eles tinham tudo o que queriam, mas eles também tinham um segredo.
e o seu maior medo era que alguém o descobriria. Tem algumas coisas interessantes aqui. Toda vez que a gente tem essa estrutura em EST, EST, nós temos aí um superlativo. Isso quer dizer que a gente está comparando aquela coisa a um grupo de outras coisas. Quando eu falo, por exemplo, "This is my thickest pen", eu estou dizendo que essa é a minha caneta mais grossa, tá? Lá ele. Ou seja, eu estou comparando ela a todas as outras. Nesse caso aqui, a gente está falando do medo dos Dursley. Qual medo do Dursley? Já que great é grande, greatest seria o maior. Então, o maior medo dos Dursley era que alguém descobrisse isso. Você vê que toda vez que eu pronuncio and, eu quase nunca pronuncio the. E isso é de propósito. Não sou só eu não. A maioria dos nativos não pronuncia o D de and. Isso é mais uma vez uma forma de conectar o discurso. A gente tá, ao tirar esse som de D aí, a gente acaba otimizando e facilitando a articulação desses sons uns aos outros. And their greatest, em vez de and their greatest, they didn't think they could bear it. If anyone found out about the Potters, eles não acreditavam, não achavam que eles suportariam, que eles conseguiriam suportar se alguém descobrisse sobre os Potters. Jimmy, mas bear não era urso? Como assim? Sim, bear pode significar urso como um substantivo, mas como um verbo, essa palavra significa suportar, tolerar. They could bear it. E find out é um sinônimo de discover. Ela só não usou o discover de novo para não repetir. Então, é um phrasal verb que significa discover, to find out. Claro, agora no passado, found out. Quanto à pronúncia, Jimmy, por que eu não posso tirar o D de found aqui? Porque o som que sucede essa palavra é um som de vogal. Então não tem necessidade, não tem nenhuma dificuldade de articulação entre esses dois que vai fazer com que você precise de retirar esse som. É muito mais fácil só você linkar uma palavra a outra. Found out, found out. Já aqui em cima em didn't think, você pode sim tirar o som de T do final. Didn't think, em vez de didn't think. Agora sim, nas versões mais anteriores do Received Pronunciation, do RP Accent, do padrão britânico, nas versões das rainhas mais antigas, por exemplo, século XX, século XIX, eles tentavam manter o T mesmo nessas posições finais. Mas hoje em dia, mesmo sendo o padrão, você pode cortar fora. E se você quiser saber mais sobre sotaques, pronúncia do inglês, eu vou deixar aqui na descrição o grupo para você ficar sabendo quando eu criar uma nova turma do meu curso Projeto Pronúncia. Eu tenho basicamente 2 cursos, o Projeto Fluência, que é para aqueles alunos que estão no nível muito básico ainda e que precisam realmente adquirir o básico da língua. O aluno que eu utilizei no curso para gravar as aulas, eu ensinando inglês para ele, ele saiu do nível básico até um nível B2 de fala e de escuta até o final do curso. E aí, se você for muito básico ainda, eu recomendo você assistir a essas aulas. Se você já for nível intermediário ou até mesmo avançado e tiver muita dificuldade em pronúncia, em entender sotaques, em articular sons, aí é o projeto Pronúncia, onde eu vou estar ensinando coisas desse tipo aqui para você, como essas conexões são feitas, as características de sotaques específicos do inglês, basicamente todo o conteúdo que vai te ajudar a melhorar a sua pronúncia e o seu entendimento do inglês. E se você quiser esses dois em um só, basta você marcar uma aula particular comigo. E aí nós vamos percorrer todo esse caminho juntos. E para você que não pode investir em algo desse tipo nesse momento, assista esse vídeo aqui.